Sim, você clicou no link certo. Nós estamos no sábado, Misha. É o sábado da nossa missão e eu sou a pastora Thay. Estou contigo todos os sábados ministrando essa palavra no teu espírito. A palavra que é revelada, um louvor que é entoado como a nossa convicção e uma oração que é sempre respondida. Esse é o tripé da nossa concordância, esse é o tripé do nosso movimento, esse é o tripé do nosso envio. Então hoje, nesse sábado, eu quero falar contigo sobre a marca da bem-aventurança. A bem-aventurança na autoridade da nossa missão. Então, nós estamos em uma semana aí poderosa, ministrando sobre a sua vida, sobre esse ambiente, sobre todos os ambientes que nós estamos envolvidos e desenvolvendo, a marca de uma bem-aventurança, a marca mesmo de nós irmos até o fim pelo um cântico que está na nossa boca, não por uma capacidade que podemos realizar, um condicionamento que podemos obter, mas sim pela convicção que está no nosso lábio, pela visitação que sabemos que é real. E hoje a nossa missão, ela tem a marca, ela carrega a marca da alegria dos 70. Então, esse ano mesmo, lá no começo do ano, eu ministrei essa palavra do envio dos 70, falei sobre toda a percepção que o Senhor me deu sobre a palavra. Então, se você quer assistir de novo essa palavra, trazendo mais a fundo sobre esse envio, você pode encontrar no canal da Igreja Sem Placa. Todos os vídeos, todas as mensagens, elas estão registradas, para que um dia como esse, você pode voltar, você pode revisitar e você pode ser inspirado e edificado pelo Senhor. Hoje, enquanto eu estava preparando a palavra, eu fiquei pensando, como ela se renova. E orei ao Senhor para que Ele me desse uma percepção nova do que hoje eu poderia ministrar ao teu espírito, do que o dia de hoje pede do meu espírito, aquilo que o Senhor está extraindo de mim, aquilo que Ele está conectando contigo, aquilo que Ele está alimentando, suprindo, ativando. Então, o Senhor hoje Ele me inspirou com coisas diferentes dessa palavra que eu quero colocar sobre você, que eu quero ter comunhão contigo, porque a marca dessa bem-aventurança, da autoridade dessa missão, a gente vai encontrar lá em Lucas 10, o envio dos 70. E é muito louco porque a palavra em hebraico, o bispo Betão que me corrija se eu falar errado, porque as letras em hebraico, ela carrega um número, Então, é um código e você precisa aprender a decodificar para entender o que estava registrado, qual era a essência, a profundidade. Por isso que no curso do hebraico hoje, que o bispo Betão ministra, ele sempre fala que aprender hebraico é agora ver o mesmo filme, mas agora colorido. Então, muda tudo, porque muda a sua percepção, a profundidade daquilo. E a palavra que corresponde ao número, ao valor 70, é a palavra Ain, que é 70 em hebraico, que significa olhos. E quando eu vi essa correspondência, veio na minha mente que o nosso envio está exatamente, ele se resume em algumas coisas do nosso corpo. E no mês anterior, que nós falamos sobre a palavra revelada, que nos ressuscita e nos faz andar na marca de Lázaro, nós falamos sobre a marca que ele estava atado. Então, Lázaro estava atado, no seu rosto, estava atado nos seus pés, então, estava atado às suas mãos, e nós falamos sobre essas marcas proféticas. E quando eu ministrei sobre essa marca de Lázaro, eu falei que essa marca profética de estar atado era exatamente a intimidação do inimigo, de condicionar, de manter ali cativo algo, que é exatamente o que nos dá esse fluir, esse mover, que nos dá a autoridade do nosso envio. Então, pegar a palavra olho, que significa, ai, que corresponde ao número 70, e entender que tudo isso é uma única coisa, que é o nosso envio, é porque os nossos olhos precisam ser bons. Então, o Senhor, ele em toda a palavra, ele vem com parábolas e ele vem com coisas muito fortes e claras aos nossos olhos, Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se meus olhos forem ruins, todo o meu corpo estará em treva. E ele fala também sobre nós julgarmos o nosso irmão, O cisco no olho do nosso irmão tendo uma trave em nossos olhos. Então, Jesus, quando ele pega a marca do olho, ele coloca a marca, ele
coloca a marca de um juízo e de uma condenação naquele que está olhando, naquele que está validando, naquele que está dando os cheques nos eventos da sua vida. Então, quando a gente pensa que o olho é a marca do meu envio, ele não existe para que eu vá e condene as coisas. Porque ele fala, o que você está vendo no seu irmão, algo muito maior está dentro do seu olho. Então, não é pela visão natural que eu caminho. O envio dos 70 e a nossa missão, essa missão dos 70 que nós carregamos de uma concordância, está em nossos olhos serem bons, os nossos olhos serem luz, os nossos olhos ter chama como os olhos de Jesus. E isso é muito louco, por quê? Porque o inimigo deseja pegar, né, as partes, os membros, os órgãos do nosso corpo e destruir, colocar isso como um nada e deturpar. E nos levar mesmo a julgar e condenar as pessoas. E a marca dos nossos pés, que é a marca do nosso envio, não vai carregar em momento algum a marca de uma condenação. Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A nossa caminhada e nosso envio não é para sair aí, né, blefando e condenando as pessoas. Pelo contrário, nós vamos para usar os nossos olhos, para usar e manifestar esse envio dos 70. Como? Com uma compaixão, com um arrependimento, com um coração contrito e quebrantado. Por quê? Porque Pedro, né? Quando ele tenta preservar a Jesus, Jesus fala para ele, Pedro, ainda hoje 3 vezes você vai me negar. E quando Pedro está diante daquele cenário de Jesus estar sendo levado, e ele nega Jesus 3 vezes, e o galo canta como um sinal daquela consciência, a palavra diz que os olhos de Jesus os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se cruzaram. E onde a gente encontra essa passagem? A gente encontra lá em Lucas 22:61. Hoje, praticamente, toda a palavra vai estar em Lucas, né? E diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. E é muito louco porque eu fico pensando nesse olhar de Jesus, que não é de uma condenação. Jesus não condenou a Pedro, porque antes mesmo ele já revelou aquele evento. Mas o que Jesus manifestou através daquele olhar, os seus olhos como de chama, que está lá em Apocalipse 19:12. Seus olhos são como chamas de fogo. O que o fogo faz? O fogo condena? Não, o fogo é a marca do juízo. Ele consome aquilo que é falso, passageiro, momentâneo, né? Aquilo que não é precioso e verdadeiro. E ele preserva aquilo que é real. Então, a marca da compaixão não é que a gente vai acariciar as feridas das pessoas. Não é que a gente não vai olhar as coisas e ter uma palavra de direção. Pelo contrário, nós vamos ter olhos de chama. Nós vamos colocar as chamas do Espírito. Nós vamos deixar que o Espírito faça essa obra. Porque quem convence do pecado, do juízo e da morte é o Espírito. Então, como eu começo essa palavra colocando uma alegria no teu espírito, de você ser possuidor de olhos de compaixão. Os seus olhos carregam a marca dessas chamas. E deixa o Senhor ele te levar para você ver, para você interferir, para você colocar e cruzar o seu olhar com o olhar das pessoas e quebrantar o coração delas, em nome de Jesus. Então, eu amo os olhos por essa marca. E Provérbios 15:3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, por que Jesus deu envio a esses 70, a esses homens com a marca desses olhos? Por quê? Porque ele deseja, né? Quando ele fala que vinde, mas depois ele fala ide. Esse ir é nós levarmos o que acabamos de receber. É nós impregnar a terra. É nós transmitirmos essa marca sobre toda a terra. E essa é a marca do nosso id. Não é ficar em um único lugar. É nós termos a marca de um ímpeto, de uma ousadia, para que venha essa expansão. Então, eu quero falar contigo exatamente sobre essa marca, né? Porque a nossa alegria se inicia em termos os olhos de Jesus.
Como inicia a sua alegria hoje? Em você reconhecer que você carrega os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus estão validando as coisas como perdidas? Não, ele está validando como tudo tem uma continuação e tudo está sobre o governo de Deus Pai. Os olhos de Jesus não está desclassificando as coisas, pelo contrário, ele está trazendo um novo significado, porque ele é esse caminho. Então, ele está sempre construindo esse próximo passo. É o nosso envio para essa continuidade. Então, agosto, nós estamos profetizando, né? A marca desse cântico. O cântico Maria chegou trazendo alegria. E agosto é o mês que o Senhor ele vai marcar as nossas vidas com uma poderosa alegria, pelo cântico que Ele coloca em nossa boca. Só que existe um princípio, existe um início, uma origem desse cântico. Onde esse cântico nasce? Esse cântico nasce em uma visitação. Esse cântico nasce diante de uma situação que é totalmente improvável. Então, os olhos de Jesus, diante desses cenários, não está invalidando, pelo contrário, está validando a visitação do Senhor, está validando que a boca está sendo cheia de coisas novas. Então, o nosso cântico, ele pontua e manifesta o nosso envio de resolver pendências. E o Senhor, ele falou forte isso comigo, e eu coloquei isso nessa palavra, de que a marca dos nossos pés, a marca dos nossos olhos, vai trazer resolução a todas as pendências. Então, eu profetizo agora sobre a sua vida, você que está me ouvindo, você que está recebendo a marca dessa transmissão, consciência sobre você para vencer todas as pendências em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos viver a concordância. E a concordância, como eu disse, ela é possuidora de um tripé, que é da palavra revelada, que é desse louvor e que é dessa oração. Só que eu vivo a concordância, que é o poder, né? A ação realizadora de ligar e desligar, quando eu tenho concordância com quem me enviou, quando eu tenho concordância com quem está comigo, né? E quando eu tenho concordância com quem eu vou encontrar. Então, o envio, a missão do 70, ele traz uma alegria integral, completa. Por quê? Porque completa esse tripé. E eu quero falar contigo exatamente sobre esse tripé hoje, sobre essas 3 alegrias, a marca da nossa bem-aventurança, nessa autoridade que o Senhor derrama sobre nós, de prosseguirmos ao alvo. Então, na semana da bem-aventurança, significa... não que você tem tudo, não que a sua vida tá belezinha, que você tá sentado no pudim. Não. A bem-aventurança é a marca de caminhos prósperos. E o missionário, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele tem os seus caminhos prósperos. Porque esses caminhos prósperos nascem de uma obediência. Por que obediência? Porque ouvimos e praticamos. Porque ouvimos e vamos, Rinene, eis-me aqui. Quando você fala para o Senhor, eis-me aqui, o Senhor está falando contigo onde está o próximo passo. Não existe momento algum que o Senhor ele fica mudo, em silêncio. Pelo contrário, nós mesmos nos tornamos a resposta das nossas orações. Então, essa marca e esse mover, ele é poderoso, né? Porque... um questionamento comum que se perpetua e que está impregnado em todos os lugares, né? Nas famílias, nas tradições, nas empresas, nos amigos, enfim, quem está próximo de você como podem ser felizes se eles não podem escolher o que eles querem viver? E quantas pessoas não validam as nossas vidas dessa forma? Eu falo isso por experiência. Quantas pessoas que eu amo profundamente olha para mim, olha para o meu marido, o Raul, olha para as nossas vidas e acha que nós estamos desperdiçando, e acha que a gente está perdendo as oportunidades, e acha que a gente está enganado ou sendo manipulado, e acha que a gente não tem poder de escolha. Por quê? Porque elas estão olhando de fora. Elas não estão ouvindo na altura, na proporção, na intensidade, na frequência, no amor que nós estamos recebendo. Por quê? Porque esse chamamento, ele vai acontecer dentro de todos nós. E eu tenho responsabilidade com aquilo que eu ouvi. E o bispo, ele sempre fala isso, né? Que mover do reino de Deus é você perder a sua vida. É você perder aquilo que você poderia empreender para empreender os negócios do Pai.
Então, nós, nesse canal da Igreja Sem Placa, estamos o tempo todo profetizando, orando e ministrando a sua vida, para que você tome uma decisão de viver os caminhos de uma obediência, de ouvir o Senhor e de praticar a palavra dele, de viver a marca desse reino, de perder a sua própria vida. Porque aqueles que perdem a sua própria vida é bem-aventurado, porque tem os seus caminhos prósperos. Quem acrescenta as coisas na minha vida é fulano, é ciclano, é situação A, situação B? Não, é o mover de Deus. Os céus movem a minha vida e os céus passam a mover a sua vida pelo esse sinal de obediência em nome de Jesus. Então, quando o seu caminho prospera, você é feliz. Não existe felicidade maior, alegria maior em você dizer sim ao Senhor. Em você poder amar o Senhor porque você tem convicção que Ele te amou primeiro. Então, muitos não vivem, né, essa alegria. Por quê? Porque prosperidade não é o que você conseguiu acumular, o que você conseguiu viver, o que você conseguiu empreender, o que você conseguiu realizar. Não é. Prosperidade é o quão fiel você foi todas as vezes que o Senhor ele te pediu algo. E isso, querido, é desafiador. Existem situações, existem coisas que o Senhor te pede que são mais difíceis do que outras. Mas isso é Ele te levando mesmo a uma habilitação e uma autoridade maior. E por essa habilitação, por essa autoridade, por essa circunstância que é enfrentada, você vai receber uma alegria que é superior à dor. Que loucura é essa? Como podem, né? Como os discípulos, os apóstolos, homens de Deus se levantaram e enfrentaram tantas dores e aflições e mesmo assim davam graças ao Senhor e mesmo assim se enchiam de gozo e de regozijo no Espírito. Porque exatamente essa é uma localização, essa é uma missão impossível para a tua alma, mas é uma missão totalmente possível para o teu espírito que está sendo cheio pelo Senhor. Então eu quero ministrar essa palavra, o ponto da alegria de viver a bem-aventurança, porque fomos escolhidos e estamos próximos. A maior alegria de nós ouvirmos, de nós irmos, é de saber que Ele nos escolheu. Ele não só nos chamou, mas Ele nos escolheu. E Ele nos colocou nesse caminho. Sozinhos? Não, nunca sozinhos. Sempre próximos, cada vez mais próximos. E o Espírito, ele vai trazendo essa experiência às nossas vidas. E lá em Lucas 10:1, que é o início do envio dos 70, diz assim: o Senhor, foi o pai, foi a mãe que fez o plano de carreira, foi a pessoa? Não, o Senhor. Então não sou eu que escolho, não é você que escolhe. O Senhor escolhe. E essa semana nós tivemos palavras poderosas ministradas pelo bispo na hora do mestre, falando sobre quando Deus nos escolhe, quando nós escolhemos a Deus e tantas percepções diferentes da palavra, porque tudo é uma medida, né? E existe uma medida para cada missão que o Senhor te entrega. E essa medida aqui, o Senhor escolheu. E fala assim: o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Cara, eu marquei aqui essas palavras que para mim ficaram assim fortes no meu espírito. Designou, enviou, 2 a 2, precedessem aonde ele estava para ir. Então, a alegria das nossas vidas existe porque fomos designados a algo. Você não é um perdido, querido. Você não é uma sem futuro, querida. Não. Você foi designado para algo. O Senhor te designou para uma missão. Ele te escreveu, Ele te estabeleceu para algo. Então, o que você vence agora, nesse momento, por essa alegria de ser escolhido, por essa alegria
né, de estar próximo. Você vence agora a rejeição. Você vence agora o pecado que te separa. Você vence agora todas as condições e condicionamentos que colocaram sobre você e que você mesmo escolheu, mas porque ele te escolheu primeiro, você deixa todas essas coisas. Para quê? Para viver a marca de um caminho que você que prepara? Sim, você que prepara. A marca desse caminho, quem prepara, sou eu e você como missionários do Senhor. Por quê? Porque nós somos os mensageiros. Nós estamos anunciando essa mensagem. E é muito louco porque diz assim, aonde ele estava para ir. Então Jesus reúne os 70, designa eles a algo e fala assim, ó, tô enviando vocês de 2 a 2 a essas cidades e nessas casas. Por quê? Porque antes que eu vá, vocês vão ir à frente. E aí, a gente vai discorrer aqui o que eles vão fazer e eles vão à frente fazer o quê, né? Só que essa marca, quem que carrega essa marca de preparar o caminho do Senhor? Exatamente, João Batista. João Batista, ele é o maior homem nascido de mulher e ele é levantado, ele é designado a preparar, a endireitar, né? Em anunciar a mensagem que iria colocar o povo em quebrantamento, a endireitar o seu caminho. Por quê? Porque o Messias chegaria, ele seria manifesto, ele seria expresso a todos, né? E só que Maria recebe um cântico pela visitação. Isso é muito louco, porque o anjo vai até Maria, né? E fala que ela é agraciada, encontra graça nela, fala sobre os planos e a missão, coloca esse desígnio, eles têm essa concordância, né? Ela recebe, ela é cheia com esse cântico, e logo depois ela vai procurar sua prima Isabel. E é muito louco porque ao encontro das duas, elas têm um cântico juntas. E os meninos, João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria, eles têm uma grande agitação, né? Eles vibram juntos, eles estão ali conectados, já anunciando algo poderoso. E por quê, né? Ambas louvam ao Senhor ali, por quê? Pelo envio. Por que esse envio? Porque o ventre das duas já estava designado para que um caminho fosse preparado. Então, o nosso ventre, como igreja, tudo aquilo que estamos produzindo, e tem uma designação. A igreja, ela não existe para produzir coisas para a instituição, para a estrutura, para si próprio. Pelo contrário, a mulher não tem o fruto para si. A mulher tem o fruto para entregar. E essa é a marca das nossas vidas como igreja. O nosso ventre está designado a um fruto que vai ser entregue ao Senhor. Está designado porque vamos preparar esse caminho. Tudo que estamos gerando nesse envio está acontecendo porque nós estamos preparando o coração, as casas, os ambientes para receberem a presença do Espírito, que vai chegar por esse olhar, que vai chegar por essas mãos, que vai chegar por esse cântico que vamos entoar, que vai chegar por esses pés que vão caminhar. Então essa é a marca das nossas vidas, porque João prepara o caminho de Jesus. Só que, como eu disse, esse mundo valida João como aquele que gastou a sua vida e perdeu tudo. Até mesmo a sua cabeça. Cara, ele era filho do sacerdote. Ele poderia ter tudo. Ele seria a continuação. Ele ia dar continuidade àquela linhagem, àquela marca sacerdotal. E o cara escolhe viver no deserto. E ele escolhe mudar suas vestes e a sua alimentação. E ele escolhe mudar tudo e largar tudo e deixar tudo para trás para preparar o caminho de alguém que não tem forma, que nem parece com o rei. Como ele pode ter certeza? Somente quem ouviu, somente quem se agitou no espírito, somente quem sentiu, sabe o que está preparando, sabe o que está edificando e sabe por que deixa todas as coisas. E João Batista, ele perde exatamente tudo, até mesmo a sua cabeça,
Porque tudo aquele que ele perdia era na sua consciência, não estava perdendo. Na história do mover, do envio, que tudo tem uma continuidade, nada estava sendo perdido. Ele ganhou uma nova veste, ele ganhou um novo alimento, ele ganhou um novo santuário, ele ganhou uma outra mensagem, era ser anunciada, outros mandamentos. E ele ganhou o quê? Ele ganhou o pertencimento. Ele pertenceu a esse corpo, porque ele perde a sua cabeça, porque Jesus já estava manifesto. E Jesus é o cabeça desse corpo. Ele é o cabeça da igreja. Então, aquela cabeça, ela, de uma forma profética, precisava ser arrancada para quê? Para que uma fosse manifesta. E Jesus é a nossa cabeça. E o inimigo, né? Ele detesta que Jesus ele seja a cabeça das nossas vidas. Porque quem dá o comando aos nossos pés, quem dá o comando de uma transmissão, quem dá o comando de uma fala, quem dá o comando de um olhar, quem dá o comando é o cabeça. E Jesus, ele está dando o comando, ele está nos designando a coisas tão específicas nesse tempo. Como o Bispo Betão sempre fala, existe um checklist. E ele está buscando quem está desperto, quem está disposto, quem está mesmo nessa condição, quem está querendo e desejando, esperando e apressando a volta dele. Para que cumpra, para que tenha precisão. E eu desejo que o Senhor me entregue essa precisão. E eu desejo que o Senhor ele te entregue essa precisão. E essa precisão vai vir pela marca da nossa bem-aventurança. Tudo que perdemos não é porque estamos perdendo, pelo contrário, é porque estamos ganhando aquilo que é eterno e aquilo que é real. Em nome de Jesus. Então, bem-aventurança não é possuir um monte de coisa e ter um plano de carreira. Bem-aventurança é ter uma direção. E para aqueles que são chamados e designados a algo pelo Senhor, sempre vai ter uma direção, nunca perdidos, queridos. Sempre com uma direção poderosa e precisa. Então, diante do envio, desejamos o cumprimento dessa palavra. Nós desejamos que as palavras se cumpram. Nós desejamos que elas não simplesmente se cumpram, mas que no outro ou nas coisas, mas que ela se cumpra em nós. E Maria, ela tem essa declaração poderosa. Lá em Lucas 1:38, que é exatamente a marca da nossa segunda alegria, da marca dessa bem-aventurança, da marca da alegria do nosso envio, que é de cumprir em nós a palavra do Senhor. E Maria diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então essa marca ela é poderosa, querido, porque ela fala, aqui está a serva do Senhor. Ela fala como um eis-me aqui, né? Então, é muito louco porque a gente pode pensar, mas Maria não tinha idade, Maria não tinha uma condição, ela era uma mulher. Cara, nada era favorável para que algo acontecesse dentro dela, porque, novamente, a nossa mente está esperando validações e sinais naturais daquilo aonde vai ser o investimento de Deus. Mas o investimento de Deus está naqueles que estão dispostos de receber da graça do Senhor. E onde Deus poderia fazer, né? Onde o Espírito poderia ser manifesto? Aonde ele poderia escolher, né? Escrever a história que iria condenar Satanás, aonde um sacrifício perfeito iria ser entregue a Deus. Ele precisava colocar isso dentro de uma mulher. Ele precisava colocar essa semente dentro de uma mulher. Por isso, o Senhor o tempo todo está escolhendo colocar algo precioso dentro de nós. Ele está querendo colocar essa palavra dele, porque a palavra dele é a semente e nós vamos gerar. Então pare de orar ao Senhor para que Ele cumpra as promessas dele no outro, através das coisas, porque bem-aventurança, né, a sua alegria não está em Deus fazer no outro ou Deus fazer nas coisas, nos ambientes. Não coloque a sua alegria
nessas coisas. Coloca essa alegria de você ser possuidor de um cântico, de você ter algo dentro de você sendo realizado, ganhando forma, crescendo, para que seja dedicado. Porque tudo aquilo que está crescendo, querido, um dia vai ter um tempo de uma maturação. E é isso que o Senhor está buscando. E Ele escolheu algo dentro de Maria e colocou lá dentro dela, né? Sabe por quê? Porque o envio é gerado dentro de nós. O envio, querido, ele não é gerado em você porque eu tô falando ou porque você fez vários cursos, não. O envio é gerado por uma visitação, por uma presença que é real, por uma alegria que te enche. E isso só pode acontecer dentro de você. Não porque tua mãe te disse, não porque teu marido te disse, não porque o teu pastor te disse. Não, porque está dentro de você, porque o anjo, o mensageiro do Senhor te disse, porque o Espírito te disse e Ele colocou isso dentro de você. Não é uma indução, uma dedução. Não, é uma presença do Espírito, é a convicção do Espírito. Então, o envio está dentro de você. Ao entrardes numa casa, né? Aqui diz lá na continuidade de Lucas. Continuidade, de Lucas 10, lá no versículo 2, diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Cara, isso explodiu minha cabeça hoje. Fiquei pensando, meu Deus, Jesus envia os caras para ir nas casas. E ele fala para que quando eles chegassem dentro das casas, a primeira palavra fosse que a paz seja convosco, paz seja nessa casa. E se houver ali um filho da paz, né, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Eu fiquei pensando, né? Porque Maria enfrentou, porque ela era bem-aventurada. Então, ela enfrentou todos esses cenários de não ter a idade, de não ter o marido, de não ter a intimidade, de não ter a condição. Porque ela possuía essa bem-aventurança. Ela possuía a paz. Então, quando o anjo a encontra, né? O que há ali? Quando o anjo ele pega e fala aquela palavra a ela, existe uma concordância do Espírito. Exatamente aqui. Quando eu chego e eu falo, a paz esteja nesse lugar. Essa paz, essa frequência está percorrendo. Buscando o quê? Buscando um filho. Buscando alguém que tenha o mesmo coração, o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E se essa frequência, se esse Espírito que eu anuncio, porque as nossas palavras, ela é Espírito, são Espírito. Então, quando eu estou proferindo, profetizando, né? Eu estou transmitindo o Espírito. E quando eu falo a paz seja nesse lugar, eu estou lançando, eu estou proferindo, estou profetizando sobre esse ambiente a paz. E essa paz está com o seu radar buscando a concordância. Por quê? Porque na concordância tem realização. E essa é a marca do envio dos 70. Essa é a marca do nosso envio. Quando encontramos um filho, alguém que tem também o mesmo espírito de paz, nós concordamos e nós podemos realizar nesse nome. Só que quando essa paz não encontra alguém para ter comunhão, o que acontece? Essa paz, ela retorna a mim. E a mesma coisa acontece com Maria, porque essa bem-aventurança que está em nós, que profetizamos e proferimos às pessoas, porque é o que possuímos, ela é a marca da nossa bem-aventurança. E ela nos dá a capacidade de enfrentar todas as coisas, vencendo e superando todas as intimidações.
Porque exatamente assim Maria enfrenta e ela vence todas as intimidações que são impostas a ela. E exatamente assim que os 70 vencem todas as imposições e todas as aparências, e todos os receios que poderiam haver, né? E você transfere a paz para casa, porque você é uma. Então, porque eu sou a bem-aventurada, possuidora dessa paz, essa paz está dentro de mim e eu sou a casa dessa paz, eu posso anunciar e encher muitas outras casas. Então, essa é a nossa marca de estar em casa nessa comunhão, é encontrar o Espírito. Não necessariamente a casa em tijolo, de alvenaria, de drywall, não, é encontrar a casa que o meu irmão é. Por isso que se agora, eu que estou falando a você, eu que estou proferindo essas palavras de paz, você for essa casa habitada por esse Espírito de paz, nós estamos tendo concordância. E pelo poder desse Espírito que eu envio e transmito até você, nos dá a capacidade de quê? De realizar em nome de Jesus, de preparar esse caminho reto e justo. E essa é a marca do nosso envio poderoso, queridos. E eu espero que você esteja entendendo, porque minha cabeça está fritando pensando em tudo isso e falando tudo isso a você. E a palavra, ela continua assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Sempre anunciai. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós, outros. Não obstantes, sabei que está próximo o reino de Deus. E essa é a marca da liberdade daquele que é bem-aventurado, daquele que tem alegria no seu envio, daquele que foi designado pelo Senhor. A liberdade para anunciar com ousadia. Ah, mas não vão me receber? Ah, mas não me receberam. Tudo bem, eu saio, eu sacudo os meus pés e eu tiro as poeiras dele. Por quê? Porque o inimigo não vai ter nada no meu envio, né? Ele não vai frustrar os meus pés, ele não vai frustrar o meu caminho. Eu não vou caminhar com esse remorso, com essa indiferença. Pelo contrário, eu vou deixar ali por uma marca de que Deus vai julgar todas as coisas. Então eu comecei falando que 70 é os olhos, e os nossos olhos não é o que condena e o que julga. O que julga todas as coisas é os nossos pés, são os nossos pés, porque o que vai vencer o inimigo, o que vai julgar o inimigo, o que vai subjugar ele? A marca dos pés da igreja, são os pés de Jesus andando sobre a terra, que está julgando todas as coisas. Por isso que o inimigo deseja que você entre, que você saia e continue possuindo aqueles sentimentos naturais, continue possuindo sentimentos, né, de inimizade, de idolatria, de vingança, de apostasia, de soberba, de falsidade, de prostituição. Ele deseja sujar os seus pés, para que você ande levando e transmitindo aquilo que é falso. Só que nós estamos julgando todas as coisas. O ato de tirar as sandálias. A sandália é a marca do evangelho, querido. O inimigo deseja manipular essa mensagem. Mas não vai ter marca de manipulação, porque nós tiramos a sandália, sacudimos a poeira. Já não temos mais a marca dessa morte. Não temos mais a marca desse corpo natural. Porque qual que é a marca do pó? A marca do pó é a marca do corpo. Porque a palavra diz, né, que quando todas as coisas acabarem, né, esse corpo vai voltar ao pó, a origem dele. Então, a marca do pó é a marca do corpo. O inimigo deseja, né, manipular, fazer esse secretismo daquilo que é espírito e misturar com aquilo que é natural. Só que nós tiramos a sandália dos nossos pés, nós sacudimos, né, e nós anunciamos e clamamos ao Senhor,
para que ele julgue todas as coisas, para que ele julgue todas as motivações. A nossa constância e a continuidade do envio é que julga todas as coisas. Agora, se você ficar nessa paralisia porque não te receberam, se você ficar nessa paralisia porque não quiseram te ouvir, olha, me perdoa, mas você está sendo julgado junto com essa mensagem que é real. Agora, se você assumir a marca desse evangelho, de que aqueles que não te recebem é porque não recebem a Cristo, você vai sempre continuar sabendo que o Senhor, Ele está julgando todas as coisas. Então, não são os nossos olhos que julgam, são os nossos pés que julgam todas as coisas. Por isso que o inimigo não deseja que você ande, por isso que ele deseja te manter atado, por isso que ele deseja te manter atrofiado, para que você nunca transmita nada. Mas hoje você está ganhando consciência, você está ganhando poder do Espírito. Em nome de Jesus, bem-aventurado és tu. Vai nessa força em nome de Jesus. E a história da palavra se resumem a homens sendo levantados para uma edificação, para uma construção, e de muitos outros homens que se levantam porque Satanás os empodera, os dá o poder mesmo, né, para assolar, para ir no nome, para ser possuído. E essas pessoas que são levantadas sempre com uma marca na palavra, alguns para edificar, outros para destruir. E é muito louco porque todo o tempo, o inimigo deseja deixar o homem prostrado, sabendo que o homem erguido é a marca do seu fim. Então, o inimigo, ele odeia, né, que um homem esteja erguido, porque ele sabe que um homem erguido é sinal de autoridade manifesta, e a cabeça dele é o que está debaixo dos nossos pés. Então, ele deseja que o homem esteja sempre prostrado, né, sempre nesse sentimento de vitimismo. E altares por esses homens, eles foram erguidos. Templos foram feitos. E altares foram destruídos e templos foram destruídos. E até mesmo Herodes, né? Herodes construiu, na verdade. Só que Jesus, ele fala, né, que ele iria destruir aquele templo. Então é muito louco, porque esse é um sinal, uma marca profética de que naturalmente nós estamos sempre investindo, né, em cenários que o mover já deu como falido. Por quê? Porque não conseguiu obter resultado. Porque houve muita comparação, houve muita competição, entrou corrupção, manipulou, as motivações já são contrárias. E aí Jesus vem e julga todas as coisas. E ele julga essas coisas não para acabar ali, mas para continuar ali. Porque ele pega a marca desses templos que foram construídos e destruídos. E ele fala que em 3 dias seria destruído aquele templo, mas que em 3 dias seria reconstruído um novo. E essa marca dessa reconstrução é ele apontando e direcionando que agora a edificação seria dentro de nós. E 70 é exatamente a marca dessa reconstrução do templo. Porque o que reconstrói as nossas vidas? O envio reconstrói as nossas vidas. Eu já encontrei pessoas, assim, acabadas, mas quando elas entenderam que elas estavam sendo designadas, quando elas ouviram a voz de Deus e elas começaram a viver a vida do envio, a vida de uma missão, né? Elas foram totalmente reconstruídas, restauradas, posicionadas e edificadas mesmo como um santuário onde o Espírito habita. E quantas vezes isso aconteceu comigo, em coisas assim que eu estava acabada e destruída, mas veio uma palavra do Senhor, me lembrou de quem eu sou, me lembrou da missão que eu estava empreendendo, que eu estava resistindo. E eu coloco essa palavra hoje sobre você. A tristeza e o vitimismo que o inimigo desejou perpetuar para situações e cenários que estavam sendo edificados, mas que o inimigo começou a destruir e você ficou dentro desse vitimismo. Ah, agora está tudo destruído.
Você está agora validando uma grande restauração e uma construção. Já não mais feita por mãos humanas, mas pelo Espírito. Essa obra de edificação dentro de você está sendo feita pelo Espírito. E o Espírito está edificando esse envio. Ele está edificando você como esse santuário, como esse ponto de encontro, como essa marca de transmissão maravilhosa. Em nome de Jesus, que você receba essa marca no teu espírito e essa alegria. Em nome de Jesus. Então, 70, né? Foi a marca dessa reconstrução, mostrando que um ambiente natural perdia força e que a vitimização pela destruição teria um fim. E em nós, pela bem-aventurança do envio de Jesus, haveria uma poderosa reconstrução. Então, nós somos esse projeto, nós somos esse lugar, nós somos bem-aventurados, porque temos esses caminhos prósperos, porque temos um lugar, um altar em movimento. E essa é a marca das nossas vidas, sempre em movimento, em nome de Jesus. E para encerrar, para que eu possa orar por você, nós temos aqui a última marca. Temos a alegria da bem-aventurança, da autoridade na missão. Porque lá em Lucas 10, termina esse envio todo, no versículo 19 e 20, dizendo assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então isso daqui é precioso. E é o último ponto, porque a nossa autoridade não está em constatar que o inimigo atende os comandos da nossa voz pela unção, mas sim, né, pela marca de pertencimento que nós carregamos, de saber que o nosso nome está arrolado nos céus, está vinculado, está entrelaçado, está escrito, selado. E essa é a nossa alegria. Alegrai-vos. Não porque o inimigo se sente intimidado, mas porque você tem uma convicção maior do mundo de que nada pode arrancar de você essa salvação, esse poder de avanço, esse pertencimento, essa visitação, a palavra revelada, um louvor, uma oração respondida, nada. Sabe que a palavra diz para nós que não há altura, não há profundidade, não há coisas do presente, não há as coisas do porvir, não há no passado, não há nada. Não há quem eu ame, não há quem me odeie, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar de Cristo Jesus. Exatamente nada. E essa é a nossa alegria. O que nos dá autoridade na nossa missão é saber de quem... É saber ao que pertencemos. É saber o que carregamos. É saber aonde o nosso verdadeiro nome está escrito. Por quê? Porque o tempo todo o inimigo está investindo para que você abra mão disso. O que Esaú abre mão? Ele abre mão da sua primogenitura. Ele abre mão de coisas que nós deveríamos preservar para sempre, que é a marca dessa bênção que é derramada sobre as nossas vidas. A marca de um favor. E quantas histórias na palavra, que é a marca das nossas histórias, de eventos da nossa vida, que nós abrimos mãos por não conseguir enxergar a continuação. Mas enxergue agora a continuação em nome de Jesus. A continuação que Deus ele te dá. Em nome de Jesus, quando você valida o que é real. E nossa felicidade não está nas mãos de alguém. Não está presa em algo. Nossa felicidade está no Senhor, na satisfação de termos um caminho. E eu quero orar por você, nessa alegria que o Senhor está me dando agora, nessa alegria que o Senhor está depositando sobre você agora, de sabermos que nós somos bem-aventurados. E agora mesmo, eu quero que você já consagre a sua oferta, pelos dados que aparecem na sua conta. Eu quero fazer essa oração, porque assim que eu cheguei aqui no estúdio para gravar, tinha uma moeda
caída no chão de bem no lugar onde eu ia gravar. E eu sei que R$1 no Brasil hoje não é nada. Já foi um dia. Mas o número é tudo. É a marca de uma unidade. Se nós formos um com Cristo, seremos um com o Pai. Se eu for uma contigo agora e você uma comigo agora, nós vamos encontrar concordância para essa realização, para aquilo que parece impossível, daquilo que o inimigo tem investido para que seja impossível mesmo. Nessa unidade, na marca dessa entrega, na marca daquilo que nós não queremos como uma troca, nós não queremos como um negócio. A nossa oferta não é um negócio, a nossa vida como uma oferta não é uma barganha com o Senhor. A nossa vida como uma oferta é saber que só existe esse caminho para nós. Caminho de satisfação, de alegria, caminho de bem-aventurança, caminho de prosperidade e poder, caminho de unção e liberdade, caminho de autoridade, caminho de próximo passo. Então consagre ao Senhor, consagre com alegria, né? Porque melhor, a palavra diz que melhor é dar do que receber. Não existe alegria maior do que você poder entregar. Então você que está aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não entregou seus caminhos ao Senhor, que ainda não confessou o nome de Jesus, essa é a oportunidade para que você confesse Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. E essa não é uma prática religiosa, uma doutrina, uma liturgia, não, essa é uma verdade que está sendo manifesta agora no teu espírito. Aquilo que eu comecei profetizando, das alegrias, da responsabilidade que nós temos, de vencer todas as pendências. Se o Senhor ele te pediu uma oferta, se Ele te pediu um recurso, se Ele te pediu um voto, se Ele te pediu alguém, se Ele te pediu a sua própria vida e você não entregou e você acumulou essas pendências. Esse é o momento, esse é o dia de você vencer todas as pendências. Hoje, dia 13, é o dia que eu encerro um jejum. E eu estava há um mês orando ao Senhor todos os dias à meia-noite. Orando mesmo, porque meia-noite para mim é o tempo, é o horário de uma virada. E eu estava clamando ao Senhor por tantas situações que eu precisava que Ele virasse, que Ele me desse uma virada, uma percepção. E faz muito tempo que eu não oro ao Senhor por dinheiro, que eu não oro ao Senhor por algo material. Eu só oro ao Senhor por ideias. Eu só oro para o Senhor por força de realização. Porque eu amo realizar para o corpo. Eu amo crer. Porque todas as vezes que eu creio em algo, eu tenho uma força dentro de mim para realizar de uma forma absurda. Então eu estou sentindo isso no meu espírito. E eu profetizo sobre você que perdeu essa força de crer. O crer é a força que nós temos rompedora. E tantas situações que arrancaram isso de você. Tantas palavras que não foram cumpridas. Você recebe agora toda essa força novamente, essa restauração, essa edificação no teu espírito. Para você crer, para você derramar tudo que você tem, porque você crê. E quando você crê, você entrega tudo. Quando você crê, você só vai, você se joga. E é muito louco que da onde eu venho, todo mundo me chama de jogada. Ninguém me chama pelo meu nome. Todo mundo me chama de jogada. Porque a gente se tratava dessa forma, porque eles falavam que eu nunca penso, eu só me jogo, né? Então era nesse sentido, de sempre me jogar. Para alguns isso é inconsequência, mas para mim isso é obediência. Porque todas as vezes que eu me jogo é porque eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu estou crendo que é o Senhor que está falando comigo. Então começa a definir agora essa voz no teu espírito. Começa a definir agora esse envio. Começa a definir agora essa bem-aventurança. Começa a definir agora essa presença, essa visitação. Começa a definir agora o seu nome, aquilo que você corre, a sua missão. Começa a definir agora a sua alegria, o seu regozijo. Começa a definir agora o ambiente, a casa que você é. Começa a definir agora esse envio de coisas naturais que você vai deixar morrer. Em nome de Jesus, Senhor, dá força aos seus filhos para essa definição, para essa renúncia, para essa consagração, para esse caminho de vitória em nome de Jesus. Dá, Senhor, da convicção,
Dá pela visitação do teu Santo Espírito a capacidade de sermos um contigo e de vencer todas as pendências que há. Tudo aquilo que há como requisição, Senhor. Clamamos o teu sangue, oramos ao trono da graça por esse sangue. Manifeste poderoso sobre nós. Em nome de Jesus, dá a marca dessa unidade em cada oferta que está sendo agora consagrada, em cada volta, em cada dízimo, em cada jejum, em cada consagração que está sendo destinada a Ti como adoração, Senhor. Receba e inspire agora um novo cântico em nome de Jesus. Eu oro pela alegria dessa missão, Senhor. Eu oro pela bem-aventurança de nós termos a autoridade, não pelas coisas que são óbvias. É claro que vamos ter autoridade sobre principados, potestades e dominadores, porque estamos no envio pelo Teu nome. Queremos caminhar, Senhor, nessa convicção e nunca nos esquecermos que a maior autoridade é termos nossos nomes atrelados ao Seu. Nos faz um contigo, Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai. Nos coloca mesmo, Senhor, imersos dentro desse mover e desse fluir, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Uma grande alegria poder ministrar essa palavra ao teu espírito, saber que tem sempre mais do Senhor a ser revelado, tem sempre mais do Senhor a ser comunicado ao nosso espírito. E amanhã, no nosso domingo dos cânticos vencedores, 9 horas, uma palavra com a pastora Heloísa. 11 horas eu vou estar ocupando esse altar e ministrando essa palavra de poder. Às 18 horas com o Bispo Betão. São 3 palavras sobre o cântico dos vencedores. Você que é um vencedor em Cristo Jesus, mais que vencedor em Cristo Jesus, precisa estar conectado. Aqui na Igreja Sem Placa, com as transmissões em todos os cultos, ou vindo até a nossa porta, entrando, passando sobre essas portas e profetizando essa ocupação poderosa na rua 9 de julho, 533. Estamos no centro do universo, é o centro de Vinhedo. Você é mais que bem-vindo. Venha mesmo ocupar esse ambiente, colocar a tua voz, dar o seu testemunho em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, 11 horas. Compartilhe esse link com todos que precisam ouvir essas palavras de vida eterna e serem mesmo movidos e guiados pelo Espírito. Te amo em Cristo Jesus. Meu contato sempre disponível para a gente conversar. Shalom, shalom.